Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 21, capítulo 20, a Ascensão Triunfal. Nos últimos dias, muitos dirão que Cristo não existe e que, se existe, Ele nos abandonou. Tu, porém, lembre-se que Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos e onde o Redentor estiver, os remidos hão de estar. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos do 15. Como vocês estão? Como os irmãos bem sabem, estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso querido podcast Tu Porém, o episódio de número 21. E como os irmãos sabem, eu não estou aqui sozinha, estou com ela, a belíssima Gabi. E aí, Gabi, como você está hoje? Ai, muito obrigada. Oi, irmãos. Eu estou bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam também. Nós estamos aí na nossa reta final do podcast, mas foi muita bênção na minha vida. E eu creio que está sendo muita bênção na vida dos irmãos também. Então continue com a gente até o finalzinho, tá? Mas eu também não estou sozinha. Eu estou aqui com a queridíssima, linda e muito inteligente, a Fernanda. Você está bem, Fernanda? Nossa, depois desses elogios todos, eu nem sei como dar oi agora. Obrigada, Gabi. Olá, irmãos. Mais uma vez estamos aqui em um episódio e eu tô animada. Eu tô animada em todos, né? A gente tem que estar animado também, né? Porque tem aqueles puxão de orelha da produção que a gente tem que... animação. E é notícia boa, né? Notícia boa de que Jesus ressuscitou e que ele vai voltar. Enfim, tem muita coisa pra gente falar. Eu não estou aqui sozinha. Eu estou com o Lucas, que está arrumando o bigode nesse momento, irmãos. Lucas, eu me perdi agora. Ele tá arrumando o bigode. É isso, Lucas, eu queria comentar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos do 15 e aos nossos ouvintes que estão nesse momento agora nos ouvindo nas nossas redes sociais. E é um prazer estar aqui novamente com cada um de vocês, né? E eu espero que seja um podcast abençoado para vocês, porque pra minha vida com certeza tá sendo. E, é claro, gente, meu Deus, não podemos esquecer de apresentar a nossa ilustre best-seller. Caraca, não, um livro. Incrível, incrível. Se é que é possível utilizar essa frase a uma pessoa. É um livro. Mas é possível. Calma lá. Caramba, não, Paulinha, você é um livro. A Paulinha. Gente, a Paulinha. Calma. Eu quero esse elogio. A Paulinha, gente, é de respeito, Tem que respeitar uma química formada, então acadêmica, certo? Toma cuidado. A Paulinha. E, né, não podemos esquecer de apresentá-la nesse momento, né? Lógico. E aí, Paulinha, tudo bem? Como é que você tá depois da apresentação dessa? Tudo bem? Irmãos, a gente já tá um tempinho já gravando aqui, então tá todo mundo meio... Acho que é o cansaço acumulado. E só pra... Eu sou química sim, porém, não sou acadêmica não, tá? Só pra esclarecer. E não sou um livro, mas obrigada pelo elogio, porque, cara, tem um meme no Instagram que diz que você chegar numa pessoa e dizer assim, nossa, você é um livro. Você está tão livre. Você está tão livre, devia ser elogio. Então, eu aceito seu elogio, eu me sinto honrada, porque não sou qualquer livro, eu sou um best-seller. Vou então, aderir, inclusive, Vou aderir pra eu elogiar os outros. Quando eu achar alguém, nossa, você é muito best-seller. Você é incrível, mano. Achei chique. Então é isso, irmãos. Bora lá, depois, né, de
tanta alegria, irmãos, porque Jesus está no céu. Jesus Ele vive. Então vamos lá, bora lá conversar sobre esse capítulo que é muito especial também. Então, irmãos, como vocês sabem, o capítulo de hoje é o 20, a Ascensão Triunfal, em que a gente vai ver quando Jesus volta ao Pai, e dessa vez ele volta para não... Ele só vai retornar à terra agora, né? Na sua segunda vinda, no seu segundo advento. Que susto, achei que você ia falar, ele volta pra não voltar mais. Não. Ele vai voltar sim. Ele vai voltar, ele prometeu. Que história é essa? Ele prometeu, ele tem que cumprir. É porque, eu tô comentando isso porque nos últimos episódios, né? Em um deles a gente comentou que ele foi para o céu, né? Conversar com o Pai pra falar do sacrifício dele que tinha sido consumado, e depois ele voltou. Só que agora, quando ele volta pro céu, na ascensão mesmo, aí depois disso ele não voltou mais. A gente está aguardando o segundo advento de Jesus. Então, Fê, o que você achou desse capítulo? Que lições você tirou dele? O que você pode compartilhar aqui com a gente? Bom, esse capítulo ele mostra uma nova etapa, né, para os discípulos, porque Jesus estava se despedindo. E então a gente começa com... A gente pode pular na leitura da Bíblia e para o livro do Atos dos Apóstolos, porque aí os discípulos vão começar o quê? A construir as igrejas, a iniciar as primeiras igrejas, as primeiras comunidades. E Jesus, ele tá se despedindo, né? A gente tem a visão da ascensão triunfal, né? De que ele tá no Monte das Oliveiras e ele... Tchau, galera. Volto mais tarde. Eu volto depois, eu vou ficar com vocês, ficam em paz. E ele vai subindo, né? E é interessante que os discípulos vão acompanhando. E Jesus, ele foi pro céu. A Paulinha falou, estamos aguardando ele voltar até hoje. Mas é interessante que depois aparecem os anjos e eles perguntam, né? O que vocês estão fazendo aí, né? E tudo mais. Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar, né? Tem essa promessa de que Jesus vai voltar. E os discípulos ali, eles têm a missão de, a partir daquele momento já, de pregar o evangelho. Já é uma nova etapa. Então é muito interessante que até mesmo Jesus, quando ele, no momento antes dele subir, ele diz o seguinte, né? Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, ele já faz o chamado. Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, vai começar agora essa questão de pregação do evangelho. E é muito legal, porque o evangelho vai sair lá de Jerusalém, pequenininho, e vai crescer e dominar o mundo. A gente espera que domine o mundo, né? De maneira boa. Mas é isso. Então, aqui a gente vê esse início dos apóstolos, esse aquecimento, né? Para o surgimento da igreja cristã, para o surgimento do cristianismo como nós conhecemos, enfim. Tem muita história que vai acontecer mais pra frente, mas isso daqui é o pontapé inicial. E aí, Gabi, o que você viu? Então, bora lá. A obra de Jesus nessa terra, ela estava concluída e havia chegado agora um tempo, né, de Jesus voltar ao céu. É interessante falar que ele escolhe ali o Monte das Oliveiras, e eles, né, pra subir, e ele está ali andando com os discípulos pra chegar até lá, e pouco a pouco ele começa a dar as suas últimas palavras, né, seus últimos conselhos ali para os discípulos. E vem aí uma parte incrível, onde ele fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o fim dos tempos. E é interessante a gente ver
o contexto, né, que Jesus ele fala essas palavras. E eu fiquei pensando quantas vezes nós usamos esse verso como um verso de conforto, de esperança, né? Até mesmo quando a gente não sente muitas vezes ali a presença de Cristo na nossa vida, parece que Jesus ele não está ali atuando. Jesus, ele teve o cuidado de deixar essas palavras ali aos discípulos, porque eu imagino que ele sabia, né, que os discípulos eles teriam momentos turbulentos, né? Poxa, se a gente for analisar a vida dos discípulos pós a ascensão de Jesus, foi uma vida de muita luta, muito sofrimento, né? Porque eles estavam levando a mensagem de Cristo e chegou até a morte, né? Muitos deles morreram ali de formas, assim, muito, muito tristes, né? E nós sabemos que as forças do mal, elas fazem de tudo para nos desanimar, né? Mas eu creio que Jesus, assim como ele deixou essas palavras, né, aos discípulos, ele deixa essas palavras para nós hoje também, sabe? Para as próximas gerações. Então, eu achei, assim, fenomenal, muito bonito. Eu acredito que os discípulos devem ter usado muito, assim, essas palavras na vida deles, como um conforto, como uma esperança também para que eles passassem pelas provações. E hoje nós também devemos fazer a mesma coisa. Então, se você está passando por algo difícil, por uma tribulação, e você pensa, Senhor, onde o Senhor está? Saiba que a palavra de Deus, ela é fiel sempre, ela é verdadeira, e ela foi escrita pelas orientações do próprio Deus para nos guiar, né? Então confie na palavra de Deus, confie que se Deus falou que Ele estará conosco até o final dos tempos, então Ele está aí com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Eu adorei esse capítulo, a Ascensão Triunfal. Eu achei muito, muito interessante, porque, olha só, eu não sei se vocês vão conseguir compreender o meu raciocínio, mas a história, ela faz um paralelo nesse momento. Praticamente, né, da mesma maneira como ela termina o seu ministério, né, ela começou com Jesus descendo até a terra como um menininho, né, um bebezinho frágil, e agora com Jesus vitorioso sobre o maligno, ele vai e é assunto até os céus. Então é muito interessante esse paralelo que a história faz, né? E trazendo até para a história aqui, eu lembrei muito, né, de algumas pessoas, alguns ateus que chegaram e disseram, né, por exemplo, tem um ateu muito famoso, inclusive, chamado Richard Dawkins. E ele diz que a maior frase dele nos seus livros é: Deus é um delírio. E eu acho muito interessante porque, até falando sobre Jesus, essa ascensão triunfal, né, desse capítulo, é que as consequências do pecado, né, as consequências do preço que Jesus teve que pagar por conta dos nossos pecados é eterno. Então, ele para sempre vai ficar com as marcas da crucifixão. Então, se esse Deus é um delírio, poxa, que Deus amoroso, né? Porque imagina só o tamanho que é a humilhação, você ser praticamente o rei do universo e se fazer tão pequeno a ponto de se tornar uma criatura frágil como um ser humano. E Jesus se tornou essa criatura, né? E quando a gente vai aqui na história, eu gostei muito da parte que Ellen White ela traz aqui, o nome o subtítulo que ela traz é Um Amigo nos Céus, e fala sobre os discípulos após Jesus ser assunto aos céus, quando eles voltaram ali pro meio do povo e todo mundo achando que eles iam ficar de cara entristecida, de cara magoado, quando na verdade foi o contrário, eles ficaram muito felizes, porque você imagina, é como se eles soubessem que Jesus tivesse vencido o maligno, e não só tivesse mostrado isso para a terra, mas para o universo inteiro, que ele era vencedor. Eu continuo dizendo, né, e essa frase não é minha, mas se houvesse uma disputa, uma classificatória para ver quem seria o ser que poderia ser Deus no universo todo, Jesus seria a única pessoa que poderia ser Deus por mérito e por natureza. Então,
E a Ellen White, ela continua aqui, né? A chegada triunfal do Rei da Glória. E, assim, eu vou jogar no ar, assim, não sei quem vai pegar. Eu achei muito parecido com o Retorno do Rei. Joguei. Quem pegar, pegou. Eu não li o Retorno do Rei ainda, mas é Tolkien, né? Tolkien, ele... Mano, incrível. O Tolkien, ele não falava que fazia parábolas, né, com a Bíblia, mas ele fazia assim, ele só não admitia isso. E, assim... Mas... irmãos, leiam Retorno do Rei. Eu não li ainda, mas essa série vale a pena. Incrível, o Retorno do Rei. E sabe uma parte que me lembrou muito? Quando a guerra toda termina, ali a guerra entre os reinos, e o rei, ele volta pro lugar, pro reinado dele. E naquele momento que ele vai ser coroado, todos os seres de cada raça estão ali olhando, esperando aquele espetáculo. E quando o rei é coroado, todos eles dizem: salve, ó rei. E, cara, nossa, eu achei isso muito incrível, porque quando Jesus, ele vai pro céu, ele assunta aos céus, os anjos, eles começam a cantar louvores, e abrem-se os portais, e eles começam a cantar: quem é o Rei da Glória? E eles continuam dizendo: o Senhor Deus forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmos 24, do versículo 7 ao 10. Então, é incrível esse capítulo. E eu digo, irmãos, Ellen White, ela é uma escritora incrível. Quando você lê, ela traz pontos que, assim, fazem um paralelo, uma conexão, uma continuidade bíblica impressionante. Quando a gente lê, a gente fica mais entretido assim na história, que, poxa, a gente fica... nossa, caramba, não sabia que isso aqui estava acontecendo. E aqui ela continua dizendo que quando esses anjos cantaram louvores, cantavam tudo mais, e Jesus, ele é meio que coroado ali. E assim, fazendo um paralelo, lógico, né? E ele apresenta, né, pro próprio Deus as marcas do que ele teve que passar, né? E é por isso que eu digo que o pecado, ele trouxe marcas eternas para Cristo. Ele sempre vai ficar com essas marcas, né? Então eu achei esse capítulo incrível. Já para encerrarmos, que a gente está se aproximando, né, do final, em continuação aí o que o Lucas estava falando, que, né, Jesus foi aos céus, ele foi coroado, foi recebido em festa. Ellen White, nesse mesmo trecho, ela comenta o seguinte, ela falando sobre Jesus, né? Pede para que onde ele esteja, né? Jesus ali falando com o Pai. Então Jesus pede para o Pai, né? Para que onde ele esteja, seu povo possa estar. Se ele for honrado, eles devem partilhar a honra com ele. Os que sofrem com ele na terra devem reinar com ele em seu reino. Por esse propósito, Cristo intercede por sua igreja, identifica seus interesses com os do seu povo e com amor e constância mais fortes do que a morte, advoga os direitos e títulos comprados com seu sangue. Ou seja, irmãos, tudo isso, Jesus, ele passou por todo esse sofrimento. Nós somos convidados a partilhar o sofrimento de Cristo, mas também somos convidados, e ele faz questão de que toda a glória que ele receba, a gente partilhe dessa glória, né? Partilhar da honra, estar com ele lá no céu um dia, porque ele vai voltar, irmãos. A gente tá aqui no calendário do Advento, relembrando o primeiro advento de Jesus, né, a vida de Jesus aqui na Terra, mas aguardando o segundo advento, né, até que ele venha. A gente tem que sempre relembrar e também manter em mente, Jesus vai voltar, né, ele não está na sepultura, ele está agora, neste momento, no céu, intercedendo por nós. Então, basta confiar, basta crer nele, que quando ele voltar, a gente vai partilhar do que ele tanto deseja, né? Ele pediu pro Pai, ele pediu para que a gente participasse com ele dessa honra.
Então, é isso, irmãos. E rapidinho, já dando continuação ao que você falou, gente, eu achei incrível. A parte que eu mais achei incrível desse capítulo foi que Jesus, depois de ele receber ali toda a glória, né? Ele ser recebido ali como rei da glória, com autoridade, com muito poder, o livro, ele cita assim: mas Jesus ainda não pôde receber o diadema de glória e as vestes reais, pois precisa apresentar diante do Pai um pedido em relação aos seus escolhidos na terra. Não pôde aceitar as honrarias até que diante do universo celestial a sua igreja seja justificada e seja aceita. E aí vem a parte que a Paulinha falou, né? E ele foi honrado. E assim como ele foi honrado, ele quer que os justos, eles desfrutem dessa honra também. Gente, que bonito. Imagina Jesus entrando em toda a glória e ele pensando: não, antes de eu receber toda a glória que eu mereço, colocar as minhas vestes e tal, eu ainda penso no meu povo, eu ainda quero primeiro eles aqui comigo. E é por isso que Jesus, ele continua intercedendo por nós até hoje, né? Eu fico pensando, Jesus, ele não precisava ficar intercedendo por cada um de nós. Depois que ele subiu ao céu, ele não precisava fazer isso. Mas até hoje, mesmo recebendo todo esse poder e toda essa glória, ele ainda pensa em nós, né? Ele ainda pensa no dia em que ele vai voltar e que ele vai nos levar com ele. Então, que amor grandioso Jesus tem por cada um de nós, e que nós possamos ter dar esse amor a Cristo também. E nós, os que ficamos aqui, na verdade não os discípulos, os que ficam, a eles cabe a tarefa de propagar sobre esse reino, a propagar a mensagem do reino. Um ponto importante que eu achei interessante é que Jesus, ele se despede dos discípulos no Monte das Oliveiras, que foi no mesmo lugar onde ele deu o seu Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é um texto muito lindo que fala sobre... Acho que é um verdadeiro estilo de vida que a gente deve seguir. E como... eu gosto de frisar nos podcasts anteriores, Jesus, ele veio para estabelecer o reino divino. E esse reino, ele ainda não está estabelecido por completo. Ele iniciou lá com os apóstolos, está em nós, mas ele não está completo. Porque a partir do momento que a gente tem a noção e a ciência de que esse reino lá na frente, ele não vai ter discriminação, ele não vai ter tristeza, ele não vai ter sofrimento, ele não vai ter maldade, nós precisamos viver de forma com que esse reino seja refletido em nossa vida. Então a gente precisa trazer os resquícios. A gente não vai trazer ele por completo, mas trazer os resquícios de como será lá na frente. Então esse é o convite de Jesus pra gente, né? Pra nós que somos seguidores dele, de viver de forma com que as pessoas ao redor que não conhecem a Jesus possam sentir a sensação de como que é viver no reino de Deus. A gente tem essa função importantíssima. E Jesus, ele venceu. Então, é muito bom ver que o plano da redenção deu certo. Então, pode ficar tranquilo, fique em paz. Descansa que Jesus venceu. Jesus, ele está no céu e ele vai voltar para me buscar, para buscar você. Então, que a gente sempre tenha essa esperança em nossa vida. E, bom, irmãos, nós agradecemos demais de vocês estarem aqui com a gente, de continuarem participando e acompanhando o nosso podcast. Se falou alguma coisa no teu coração, se você achou algo interessante, se você lembrou de alguém, não se esqueça de compartilhar. E nós agradecemos de coração. Um abraço e nos vemos no próximo episódio. Até mais.